Olá, sejam bem-vindos para nossa live de quinta-feira, cheio de boas-vindas aí para vocês. E hoje nós vamos falar como sair da estagnação. Você sente que a sua vida está estagnada, que você não está alcançando os resultados que você quer? Então, vamos dar um panorama geral disso hoje? Vamos ver o que o paradigma quântico tem a nos dizer para melhorar essa situação? Então, sejam muito bem-vindos, coloquem aí as dúvidas de vocês, podem fazer perguntas, vamos interagir, vamos conversar. E eu quero aproveitar esse espaço aqui com vocês para fazer mais uma vez um esclarecimento sobre o paradigma quântico, que eu acho bem importante falar sobre isso, porque eu sei que vocês ouvem por aí pessoas com outro... que estão ainda no outro paradigma, né? Com uma outra visão de mundo, com uma outra compreensão. E claro que algumas dessas pessoas não vale nem a pena conversar, né? Mas vamos supor que alguma delas realmente não esteja de implicância, esteja realmente falando, né, com boa intenção, que seria a minoria, mas considerando, né, que a pessoa realmente esteja pensando, né, mas isso não é a física quântica, né? Isso aí é um misticismo. Então, antes de entrar no nosso tema hoje, eu quero esclarecer isso mais uma vez. Assim, com certeza, não é a física quântica que é vista dentro da universidade do materialismo científico, né? Nesse meio acadêmico que ainda atua nesse materialismo científico, porque a física quântica dentro da universidade, eu me lembro das minhas aulas, né? O professor explicava lá o experimento da fenda dupla, mas a gente já ia o quê? Direto para a equação. Ele não dava espaço para a gente conversar sobre isso, né? Aí explicava lá o princípio da incerteza, a gente já ia direto para a equação, né? Modelo de Niels Bohr, que tem os níveis de energia, vamos direto calcular os níveis de energia do átomo de hidrogênio, né? E o interessante é que o livro que nós usávamos, ele trazia essa discussão, né? O que isso quer dizer, qual o significado disso que a física quântica mostra, mas o professor mandava pular essas partes. Então vocês vejam como que o conhecimento é tratado dentro da academia. E isso eu sei que não é só com a física. Eu vejo pessoas de todas as áreas reclamarem isso, que elas saem da faculdade formadas, mas se sentindo muito despreparadas, porque elas saem num nível muito técnico, mas elas não têm uma visão do todo do que elas estudaram, né? Eu já vi pessoas assim das mais diversas áreas reclamarem isso. E também que dentro do meio acadêmico tem uma disputa de ego muito grande, muita vaidade, né? Com as pessoas assim que são mais renomadas, que se acham os donos do conhecimento, enfim. É o falso eu, né? Tudo que a gente fala aqui esse mundo que surge, né? Dessa visão de mundo condicionada e equivocada. Então, quando eu explico para vocês, quem já assistiu às minhas aulas sabe, que eu explico o que é física quântica, o que é quantizar, como que o Einstein deu força à física quântica em 1905, quando ele propôs o efeito fotoelétrico, trabalho pelo qual ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921. Como que o de Broglie propôs a onda de matéria que levou a descobrirmos que o elétron é uma onda, também se comporta como onda. Então, quando eu estou explicando isso tudo, eu estou dando aula de física quântica, tá? Que eu gosto. Esse é o meu método.
tá? Essa é a diferença do método da Eliane e de outras pessoas que vocês já viram falar de física quântica. Porque eu gosto que a pessoa entenda a física quântica. Em primeiro lugar, eu não sou desses profissionais que chega jogando. Não, porque eu já vi, eu não gosto disso, tá? Já vi palestras, né? A pessoa fala assim, não, porque aqui é o experimento da fenda dupla. E se você não entende que você mesmo pode criar a sua prosperidade, é porque você não entendeu o experimento da fenda dupla. Só que a pessoa não explica o experimento da fenda dupla. Então eu não gosto, me incomoda, sabe? Porque eu vendo uma ideia para a pessoa em cima de algo que ela não entende. E também não me esforço para que ela entenda. Então isso começou a me incomodar muito. Então, assim, eu comecei o meu caminho nesse meio que eu tô hoje dessa forma, querendo simplesmente ensinar física quântica para as pessoas, para que as pessoas tivessem o seu próprio senso crítico para avaliar, né, o que é bom e o que não é, o que é interessante e o que não é, tá? Então essa foi a primeira motivação. Aí eu estou ensinando física quântica sim, apesar de eu não estar usando os modelos matemáticos, vocês estão aprendendo física quântica e principalmente entendendo, é muito legal isso, né? Porque os alunos falam, Eliane, nunca imaginei que eu fosse entender física quântica, uau, eu entendi, né? Quem já passou por isso aí, comenta aí no chat, porque eu sei que eu recebo muito esse feedback das pessoas e eu fico muito feliz. Aí, o que acontece? Quando nós passamos a conhecer, né, todo esse contexto que a física quântica traz, toda essa visão de mundo que a física quântica nos apresenta, aí nós percebemos que isso nos leva a um novo paradigma. O que é um paradigma? É a maneira de ver o mundo, é como óculos. Se você imagina que desde que você nasceu, você usa um óculos com uma lente alaranjada. Desde bebezinho, quando você começou a ver o mundo, você já vê o mundo através daqueles óculos com aquela lente alaranjada. Aí você vai para um país que neva, quando você olha pela janela e olha a neve, você vê a neve cor de laranja. E normal, né? Você sempre viu as coisas assim. Aí um belo dia chega alguém e tira esses teus óculos. Fala, olha, não é bem assim as coisas. Você, desde que você nasceu, você usa um óculos. Então você acha que isso é normal porque você sempre olhou por dentro dessas lentes, né? Mas tira as lentes agora, tira o óculos. Aí você vai olhar, vai falar, gente, a neve é branca, ela não é laranja, né? Talvez você nem saiba o que é a cor branca, porque como desde que você nasceu, você usa aquele óculos, né? Você nem tem a concepção do que é a cor branca, né? Então é isso que o paradigma quântico traz. Ele vai trazer uma outra compreensão do universo, baseando em tudo, né? Baseado em os princípios e conceitos básicos da física quântica, que vai nos ajudar a entender o universo de outra forma. Então, quando eu falo aqui, como o nosso tema de hoje, a sua vida está estagnada, o que o paradigma quântico como o paradigma quântico pode te ajudar? Aí, realmente, eu não estou falando da física quântica em si, eu não estou ensinando física quântica, aí eu já estou falando da consequência da visão de mundo que a física quântica traz, que é o paradigma quântico, que é o que nos interessa, né? Porque, tudo bem, tem gente que quer estudar física quântica por curiosidade mesmo, porque quer entender aquilo, porque gosta da ciência, maravilhoso, meus cursos são perfeitos para isso. Mas a maioria das pessoas, ela quer aprender aquilo para ver o ganho que aquilo vai trazer para a vida dela, porque afinal de contas nós temos esse anseio, né? Essa busca por respostas mais profundas pela nossa missão de vida, senão a gente cai num tédio, né? Num desânimo, numa coisa assim muito negativa na nossa vida.
E o paradigma quântico, ele vai trazer essas respostas. Tá bom, gente? Ficou claro para vocês a abordagem, como que é, o método, né? Deixa eu ver aqui o que o pessoal comentou. Não, o pessoal tá quietinho. Acho que o pessoal que tá chegando é pessoal novo, que ainda não assistiu as minhas aulas. Mas é isso, gente. Então, vale aí essa apresentação para contextualizar, né? Então, o paradigma quântico, ele vai trazer uma nova compreensão de absolutamente tudo. E é muito interessante porque essa nova compreensão, ela vai de encontro ao que grandes mestres iluminados já diziam há séculos atrás, né? Porque o que a espiritualidade mostra, né? A espiritualidade, ela vai mostrar o que está além da materialidade. Como que, né? Porque a física, ela até então, ela buscou as leis e os princípios que regem o mundo material, né? Então tem lá as leis de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Para um objeto se deslocar aceleradamente, tem que ter uma força atuando. Ação e reação, né? Se eu aplico a força em um corpo de um determinado valor, esse corpo aplica de volta a mesma força em mim com o mesmo valor, né? O mesmo módulo. Terceira lei de Newton. Então, é como, né, a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Se um corpo está parado, ele vai continuar parado, a menos que uma força seja aplicada. Veja, então a física clássica, ela vai trazer como que as coisas funcionam, né? Quais as leis e princípios por trás desse mundo material que nós vemos que é super importante, porque para construir um prédio, nós precisamos da física clássica. Para mandar um foguete para o espaço, nós precisamos da física clássica, né? Agora, a física quântica, qual foi a proposta dela? Foi descobrir o que está no cerne da matéria. Então, a física quântica, ela já começa tratando da energia, da quantização da energia. E isso levou a gente ao mundo do pequenininho, do micro, né, do angstrom, que é a ordem de grandeza do átomo, que é 10 a menos 10 metros. Isso seria 0,0000010 casas decimais do metro, que seria o tamanho de um átomo. Tá? Então, a física quântica, ela mergulhou nesse coração da matéria. O que tem lá no coração da matéria, né? Achava-se que ia ter matéria, né? Mas não foi isso que os físicos encontraram. Por isso, os físicos todos passaram por uma crise, assim, porque ninguém esperava os resultados que a física quântica trouxe e ninguém estava preparado para lidar com aquilo. Mas, né, como Niels Bohr falava para o Einstein, né? O Einstein dizia: Deus não joga dados, porque ele não gostava da interpretação probabilística da física quântica. E aí Niels Bohr respondia: não diga a Deus o que fazer. Foi aí que os físicos chegaram, né? Não cabe a nós dizer como a natureza deveria ser. Se ela está se mostrando desse modo, nós é que temos que mudar o nosso paradigma para compreender o que está sendo mostrado, né? Isso era o que Niels Bohr dizia. Então, Niels Bohr foi um arquiteto principal da física quântica, um dos principais arquitetos da física quântica, porque ele abraçou a mudança de paradigma. Ele trouxe a questão do observador, que o observador realmente tem que ser levado em conta, que não tem como avaliar no mundo subatômico, lá no coração da matéria, o que a gente descobre é que não tem como avaliar o que está sendo observado, o que está sendo estudado,
sem levar em conta o observador, o modo de observação, o experimento que foi montado. Isso tudo altera o resultado. Então, a física quântica hoje, ela diz que as partículas quânticas, que é o quê? O que são as partículas quânticas? Tudo. Como diz o Michio Kaku, como entender, quando entendermos o átomo, entenderemos o universo, porque tudo no universo é feito de átomos, tá? Então não tem essa coisa, né? Não. A física quântica vale para o mundo subatômico, né? O mundo que nós vemos é o mundo clássico. Sim, mas o mundo clássico é composto pelo mundo subatômico. O que nós chamamos de matéria é composto de pequenas coisas que não são matéria, que não são consideradas, que não podemos considerar matéria. Veja que mudança, né? E hoje nós temos a biologia quântica que explica, que nos faz entender a fotossíntese através de leis quânticas, migração de pássaros hoje pode ser melhor entendido através de leis quânticas. Tem aí o computador quântico, que é baseado no emaranhamento quântico, na consciência quântica não local. Então, como que o mundo não é quântico em todas as escalas? Lógico que o mundo é quântico em todas as escalas. Isso é uma coisa que os próprios físicos, né, já dizem. Porque a física quântica ela começou no início do século XX. Nós já estamos no século XXI. No século XXI ninguém acredita nisso mais, que a física quântica é só para uma determinada gama de fenômenos. Não, o mundo é quântico em todas as escalas. A Valéria disse aqui, não consigo entender direito o observador. Com certeza, Valéria, porque isso não é algo assim que eu vou fazer uma live aqui, vou dar uma explicação e as pessoas vão entender. Isso é uma mudança muito radical, tá? Por isso a gente vai indo devagarzinho, né? Por isso eu tenho também os cursos para quem quiser se aprofundar e realmente se apropriar, né, definitivamente desse conhecimento. E assim nós vamos indo. E aí, para eu dar um exemplo aqui para vocês, eu já falei disso, tá? Em lives anteriores, mas eu vou mostrar aqui para vocês de novo, porque cada vez que a gente fala é um contexto diferente, né? Então, tem um outro comentário aqui, daqui a pouco eu volto para ler, senão interrompe muito a gente. Então, o átomo, ele tem, estou desenhando aqui, já vou mostrar para vocês. Ele tem vários, né? Quando a gente estuda o átomo, todas as maneiras que o átomo já foi compreendido, nós vamos ver que nós já tivemos vários modelos atômicos, né? Porque isso é uma coisa importante também da gente entender, que a ciência, ela trabalha com modelos. O que é de verdade, não tem como a gente saber. O que nós fazemos? Nós vamos observando a natureza e criando modelos para explicar, tá? Então, nós já tivemos aí vários modelos atômicos, né? Várias maneiras de entender o átomo. E a mais atual é essa aqui, que é o modelo de Niels Bohr, tá? Porque o Niels Bohr, ele trouxe essa ideia da quantização para dentro do átomo, né? Porque o que é quantizar? Quantizar é dividir em quantidades discretas, separadas umas das outras. Você tira a continuidade, né? Se você quiser pensar assim em termos de antônimo, né? Seria o antônimo do que é contínuo, né? O que é contínuo não é quantizado. O que é quantizado tem uma quebra. São pedacinhos discretos, tá bom? Então, foi isso que o Niels Bohr fez com a ideia do átomo, né? Aqui é o núcleo e essa parte aqui, além do núcleo, é o que a gente chamava de eletrosfera. A gente chama ainda, na verdade, né? Que é onde
os elétrons ficam. Só que o modelo atômico que a gente estava acostumado é aquele, né, que tem o núcleo e aquela bagunça de elétron, né, que a gente rabiscava aquele monte de órbita assim do elétron, tudo de qualquer jeito em volta do núcleo, né, aquela ideia de átomo que nós estamos acostumados. Só que aquele modelo não funcionava muito bem. Ele, quando fazia esses experimentos, tinha alguns experimentos que não batiam muito e mesmo teoricamente ele tinha alguns defeitos. Então o Niels Bohr, ele quantizou as órbitas dos elétrons. O que é isso? Ó, ele falou, ou o elétron está na primeira órbita, depois do núcleo, ou ele está na segunda, ou ele está na terceira e assim por diante. Então não tem mais essa história de elétron jogado para tudo que é lado, né? Então o elétron ou ele está nessa órbita ou nessa. Ele nunca vai estar nesse espaço aqui entre as duas órbitas, tá? Ou ele vai estar nessa aqui, mas ele não vai estar nesse espaço entre as órbitas. E aí vem, né? Se você é uma pessoa curiosa, você vai perguntar, tá, mas o que distingue uma órbita da outra, né? Ótima pergunta. Se as órbitas são quantizadas, deve ter uma diferença de uma para outra, né? A diferença é a seguinte, essa órbita mais próxima do núcleo, ela tem menor energia, tá? Por quê? Porque o que tem dentro do núcleo? Prótons e nêutrons. Qual a carga do próton? Positivo. Lembra que os prótons têm carga positiva. Qual a carga do elétron? Negativa. Lembra que o elétron tem carga negativa. E você lembra também que positivo com negativo se atrai. Então, se aqui dentro do núcleo eu tenho um monte de próton e aqui do lado de fora eu tenho elétron, esse elétron vai ser atraído pelo núcleo, certo? Então, se o elétron tem pouca energia, ele fica aqui pertinho do núcleo. Se ele ganha mais energia, ele vai para órbitas mais afastadas, né? Até essa última órbita aqui e todas as outras, né, que podem ter. Daí, nós podemos aqui fazer uma analogia, tá? Aí, nós vamos fazer aqui agora, falar do paradigma quântico, tá? Cada órbita dessa, nós podemos fazer uma analogia com o nosso nível de consciência, tá? Vocês concordam? Porque, ó, eu tenho esse nível de consciência aqui, que tem menos energia, que está mais perto do núcleo. Depois eu tenho aqui um outro nível de consciência, ó, que já tem mais energia. E outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E assim vai, né? Só que eu posso mudar, e o elétron aqui, vamos considerar que o elétron é a minha consciência, né? A nossa partícula de consciência, nossa mente aqui, nome que você quiser dar. O elétron, ele pode mudar de uma órbita para outra? Pode, mas para ele sair de uma órbita que tem um determinado nível de energia, para chegar em outra, ele tem que mudar o nível de energia dele. Tá? E a energia está relacionada com a frequência, por isso que a gente fala muito na física quântica, né? Qual frequência que você está vibrando? Qual que é a tua frequência? Você está na frequência do medo? Você está na frequência do amor? Né? Você vai atrair o que tiver na tua frequência, né? Isso é uma maneira de compreender, mas na verdade não é nem que se atrai, é que o próprio mundo em volta de você, ele se constrói nessa frequência, nessa energia que a sua mente tá, né? Por isso que a pessoa raivosa, ela acaba sempre vivendo mais situações raivosas, porque a gente materializa em volta o que tá no sutil. Então é aí que a física quântica chega, é isso que eu queria falar. Quando eu dei o exemplo, né, que a física clássica, ela cria os modelos, as explicações, digamos assim, né, que são as leis, o que está por trás do funcionamento do mundo material.
Só que quando nós mergulhamos na matéria, quando nós fomos lá dentro do átomo e das partículas subatômicas, nós descobrimos que não tem matéria, nós descobrimos esse mundo de energia e frequência. E esse mundo de energia e frequência é o que a física quântica explica e mostra as leis, os princípios. E mais ainda, esse mundo de energia e frequência, aí é que estão as causas. O material são os efeitos. Então, gente, isso é uma quebra de paradigma gigante, porque sempre ensinaram pra gente que a gente tinha que resolver tudo no nível da matéria. E a física quântica chega e fala, não, na maioria das vezes não vai adiantar você ficar só mexendo na matéria, você tem que mexer no sutil, porque as causas estão no sutil. Né? O material é onde você vê os efeitos. Então é isso que a física quântica mostra. Isso é uma quebra de paradigma muito grande. Mas a própria medicina vem se abrindo para isso, porque às vezes não adianta você ir lá fazer uma guerra com a doença, explodir a doença, abrir, rasgar, arrancar a doença fora, né? Fazer uma quimioterapia, bombardear a doença. Porque ali você está agindo no nível da matéria. É importante também, você tem que fazer essa parte também. Mas a causa está no sutil. Então, se você não for em paralelo, né? Em Curitiba tem a CAPO, que é uma associação de terapeutas, que oferece gratuitamente várias terapias vibracionais, sutis, para pessoas, pacientes em tratamento de câncer. Olha que coisa maravilhosa. Totalmente paradigma quântico isso, né? Que eles veem que as causas estão no sutil. Não adianta você pegar uma doença grave e bombardear ela só no nível da matéria e não mexer lá no sutil. Porque senão você resolve aquilo tudo no nível grosseiro, daqui a pouco aquilo aparece de novo. E isso é para doença, para relacionamento, para problema de trabalho. Vocês concordam? Faz sentido para vocês? Que eu brinco aqui, que é a reencarnação do problema, né? Porque você termina um relacionamento porque tem um determinado problema, aí você busca outro relacionamento, daqui a pouco quem tá lá? O velho problema, de novo. Reencarnou o problema em outra pessoa, em outra situação, com outra cara, com outro endereço, com outro CPF. Mas tá lá o problema, né? Então, por quê? Então, isso é a estagnação, tá? Então, a estagnação é o quê? É aqui, ó. Eu encalacrei aqui nesse nível de consciência e não consigo dar o salto quântico para outro nível. Aí eu fico estagnado. Aí, olha, veja aqui, ó, como é um círculo, tá vendo? Aí você fica preso aqui nessa experiência cíclica, repetindo os mesmos problemas, as mesmas situações. Por quê? Porque você não mexeu na causa, que é o sutil. Aí aparece uma coisa externa, você fala, agora isso aí vai resolver. Aí você vai, né, se arruma, se investe naquilo, se anima toda, né? Aí aquilo faz um ciclo e daqui a pouco, pum, tá você no ponto de partida de novo, né? E aí você fala, caramba, eu não saio do lugar. Parece que eu tô indo em algum lugar, mas aquilo faz um ciclo, depois se dissolve e tô eu lá no mesmo lugar de sempre, né? Ou então é uma estagnação já completa mesmo, que, né, nem acontece nada. Então, gente, aí, só que o elétron, aí você deve estar se perguntando, tudo bem, o elétron está aqui nessa órbita que tem menor energia, ele quer dar um salto quântico, isso que é o salto quântico, tá? Que ele vai sair dessa órbita, vai aparecer nessa,
sem nunca ter passado pelo espaço entre elas, porque na física quântica não existe trajetória, tá? O elétron simplesmente desaparece de um lugar e aparece no outro, ele não faz uma trajetória, porque é tudo na base do insight, é tudo na base, né, de mudou a frequência, mudou a energia, pum, plim, né? É mais como uma mágica. A trajetória é uma coisa do mundo clássico, né? Então, o mundo quântico, ele funciona dessa forma, né? Pense em termos de energia e frequência. Assim que funciona o mundo quântico. E aí, o que vocês acham, gente, que vai fazer a gente dar esse salto quântico aqui? De uma órbita de menor energia para uma órbita de maior energia. O que vocês acham? Deixa eu pedir para vocês participarem um pouquinho aí, que já tá, daqui a pouquinho já acaba o nosso tempo. A Ana tá pedindo como manter a frequência alta, ótima pergunta, daqui a pouco eu falo. A Cintra Jane falou aqui, nós somos observadores da nossa vida, perfeito. Gente, como é que o elétron vai dar o salto quântico? Tô esperando vocês falarem aí. A Anne falou aqui que a coisa do observador é que dá bug. É isso aí, Ana. Não é simples mesmo, não. Quem é esse observador? Precisa ser um ser vivo, biológico, um ser humano, algo que exista. Maravilhoso. Maravilhoso essa tua dúvida. É por aí mesmo, tá? Então, o Fernando disse aqui que a mudança de paradigma, né? A Sônia falou da vibração, a Bárbara falou da mudança interna, a Valéria seria o nosso sentimento e a nossa vibração melhor, a Troina, nome muito complicado aqui, disse também a nossa vibração, a frequência, também responderam. Maravilhoso, gente. A Portal Vicky Coelho falou a melhor professora de física quântica. Querida, obrigada. A Lívia recebendo a energia de uma fonte de luz também. Tudo isso tá certo. Tudo isso tá certo, tá? Mas o que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte. Geralmente, o que faz a gente dar o salto quântico de consciência? Alguma adversidade. Não é assim? Porque nós temos, né, essa tendência kármica a ficarmos meio parados, meio estagnados, né? Lembra até a primeira lei de Newton lá que eu falei, né? Que se uma força não atuar sobre um corpo, ele continua parado, né? E o que é essa força que vai atuar sobre o corpo? Que somos nós, né? Geralmente, um desafio, um problema, uma adversidade, tá? Esses dias, uma pessoa falou comigo, falou, poxa vida, ninguém quer sofrer, mas é quando a gente sofre que a gente expande a consciência mesmo, não tem jeito. Ele admitiu, ele estava admitindo dele, né, que ele teve um problema com o filho, e aí, no meio daquele problema com o filho, ele buscou lá o livro... o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro. Por quê? Porque naquela hora de dor, ele sabia que ali ele ia encontrar palavras de consolo. E realmente fez muito bem para ele. E aí ele falou, nossa, realmente hoje eu me acho uma pessoa melhor pelas coisas que eu li lá naquele livro. Realmente me aliviou muito sofrimento, me fez ver outras coisas. Né? Mas por que eu fui parar lá naquela leitura? Porque eu estava com um problema com meu filho e eu sou obrigado, de certa forma, até a agradecer, porque o que eu ganhei foi muito maior do que o sofrimento que eu passei. Percebe, gente? Vocês concordam com isso? Então, no fim das contas, acaba sendo isso. Então, é por isso que o Einstein, ele falava, na adversidade reside a oportunidade. Né? Ela disse aqui, ó, é tipo aprender pela dor. Sim, mas infelizmente nós ainda estamos num nível de consciência
que se não for pela dor ainda não vai, né? Vai chegar uma hora, não vai precisar ser pela dor, né? Vai chegar uma hora, a gente já vai estar com a consciência mais aberta. Mas a maioria de nós ainda está num nível de consciência muito fechado. Então, é a adversidade, entendeu? E o Einstein dizia, na adversidade reside a oportunidade. Sim, porque quando está tudo na homeostase, está tudo no equilíbrio, você vai se mexer para quê? Né? Então, quando vem uma adversidade, é a oportunidade, porque aí a gente vai buscar conhecimento, aí a gente vai buscar um estudo, aí a gente vai buscar uma prática espiritual, a gente vai buscar um relaxamento, um tratamento, alguma coisa que nos ofereça recursos para a gente lidar com aquilo. E aí, ó, o que é isso? É o salto quântico para outro nível de consciência. Porque o Einstein também dizia, não se pode resolver um problema no mesmo nível de consciência que o criou. Então, você está aqui nesse nível, no primeiro. Surgiu um problema, você tem que dar o salto quântico para outro nível de consciência. Vai ficar gravada assim, Fernando, a live. Tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Acabou aqui no Instagram, ela já vai direto para o YouTube. Gente, pessoal que estiver assistindo no YouTube, curta, comente, compartilhe. Vamos jogar isso aí aos quatro ventos, porque é um conteúdo que traz muito benefícios. E por ter esse feedback de vocês, do quanto vocês são beneficiados, é que a gente está aqui toda terça e quinta, tá trazendo isso tudo para vocês. Então, Einstein dizia, não se pode resolver um problema no mesmo nível de consciência que o criou. Aí vem o probleminha, ou problemão, como você quiser definir, ele traz um presentinho debaixo do braço. O que é esse presentinho? É o pacotinho de energia que você vai absorver para dar o salto quântico. No caso dessa pessoa, a questão lá do problema com o filho trouxe o pacotinho de energia, que era o quê? Ele se abrir para a sabedoria, para a luz, para o conhecimento de espíritos evoluídos. E como ele fez isso, ele buscou no lugar certo, ele tomou refúgio no lugar certo, que é na sabedoria, né? Ele podia ter tomado refúgio na revolta, na raiva, na bebida, na negação, na rejeição. Aí ele ia dissipar toda a energia que aquela adversidade estava trazendo. Todo aquele pacotinho de energia que a adversidade traz, assim, ó, debaixo do braço para te entregar. Ele ia pegar aquele pacotinho e ia dissipar com a negatividade dele. Mas ele tomou refúgio no lugar certo, ele ganhou muito mais do que o ruim que aquele sofrimento trouxe. Entendeu? A Vera disse aqui, verdade, adoro ouvir e entender a física quântica através de você. Isso, Vera, maravilhoso, muito obrigada. Porque a felicidade, a liberdade, a leveza, ela é a nossa verdadeira natureza. Hoje, a física quântica, ela te prova cientificamente isso, que a natureza do universo é o bem. O universo é um grande oceano de amor e compaixão. E quando eu vi que dentro da minha área de estudo, que é a física, aquilo tudo estava lá já, mas os físicos não percebem porque estão presos num paradigma clássico artesiano, eu falei, não, eu vou trabalhar com a física de outro jeito. As pessoas têm que aprender esse novo paradigma e se libertarem das suas prisões, né? Que, graças a Deus, foi o que aconteceu comigo e eu vi o quanto isso funciona e já vi ao longo dos anos várias pessoas terem muito sucesso dessa forma. Então, gente, ó, essa pessoa que teve um problema com o filho, ele deu o salto quântico aqui, ó, deu o salto quântico de consciência, tá? Então, ele absorveu o pacotinho de energia, desapareceu de uma órbita, apareceu na outra.
Ficou claro, gente? Pelo menos assim, pra gente começar, né? É claro que isso é um assunto que nós não vamos esgotar aqui numa live de 40 minutos, tá? Mas assim, para começar, para sacudir o alicerce, assim, ficou claro para vocês? Vocês querem fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? A live vai ficar gravada, reassistam, tá? Porque essas coisas são coisas que tem que assistir várias vezes, tá bom? E depois também pode colocar dúvida lá nas perguntas, tá? E a gente vai conversando. Ah, e antes que eu me esqueça, de 8 a 15 de julho, tá? Nós já estamos começando aí o mês de julho, daqui a pouco. Eu tô oferecendo para vocês, eu e a minha equipe, um super evento que vai ser a jornada da felicidade, liberdade, sem culpa, com paradigma quântico. Serão 4 aulas gratuitas, tá? Quem tá assistindo no Instagram, o link de inscrição tá no Stories, tá na minha bio. E quem tá assistindo no YouTube, eu vou deixar aqui no link do vídeo, na descrição do vídeo. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, corre lá, gente. Não percam esse evento, porque aí nós vamos poder mergulhar mais. Vamos fazer lá um grupinho do WhatsApp, vou mandar material para vocês, mas só para quem estiver no grupo, né? Então, espero vocês, tá bom? Um ótimo final de semana e semana que vem continuamos os nossos encontros aqui, terça e quinta-feira ao meio-dia. Beijo, queridos!